aula. Peraí, que ele vai. Piriri, pronto. Então, sei lá, meia hora depois que essa aula acabar, ela já vai estar disponível na sala de aula, né, de história. Gabriel, eu vou postar lá o link, Gabriel, mas depois você procura. Cada professor acaba tendo uma sala de aula no Google Classroom, que é onde posta material, posta as gravações dessas aulas aqui, seja em áudio ou em vídeo. Procura assim. Na minha, eu tenho lá, eu já coloquei a apostila de história, que tem muitos exercícios e a gente ainda vai trabalhar com ela. Coloquei lá livros de história que de repente possam interessar a vocês, todos eles prontos para download, né, para vocês botarem no tablet ou no telefone celular de vocês. Postei a aula de segunda-feira junto com os slides que apresentei, né? Então, vamos lá. O interesse, né, nessa aula surgiu exatamente disso. Que a gente estava falando de um conceito, né? Eu estava dando aula sobre a expansão marítima e lá, pelas tantas, eu mencionei o capitalismo mercantil, capitalismo mercantilista, né? E a Mariana até falou, é isso que eu não entendo, né? Eu sempre tenho dúvida com esses ismos. Depois você podia falar sobre isso, né? Então, essa aula surgiu disso. Eu linkei uma ideia de um vídeo daquele canal Meteoro Brasil, que ele fala sobre o futuro do trabalho, né, e renda mínima. E nessa questão, qual é a associação que eu fiz? Né? O futuro do trabalho está ligado ao conceito de revolução industrial que, apesar de ter se iniciado 200 anos atrás, né, vem alterando não só a forma como se produz no mundo, né, o que é produzido no mundo, mas também a forma como a gente vive. Porque, veja, uma das premissas básicas de uma indústria é produzir coisas que você consuma, né? E, ao longo do tempo, a gente pode perceber, eu já falei disso, que os produtos duram menos, né? É um conceito chamado obsolescência programada, ou seja, existe uma intenção de uma determinada indústria que faça com que os produtos durem menos, certo? Exatamente para você continuar comprando. Então, por exemplo, um exemplo muito claro disso é o telefone celular, né? Não à toa, fabricantes como a Samsung e a Apple produzem modelos novos agora cada 6 meses praticamente, não dura nem mais um ano. Apesar de eu achar particularmente que muda muito pouco, agora os caras estão botando 4 câmeras num telefone só, né? Para que 4 câmeras? Alguém vai achar uma utilidade, mas é isso mesmo que eles querem, entende? Eles querem que alguém ache uma utilidade num telefone com 4 câmeras. Então a indústria capitalista ela sobrevive disso, do consumo. E o capitalismo ele gira em torno exatamente do que eu falei na aula passada, da gente gastar vida, né, da gente gastar nosso tempo para poder comprar coisas que nos dizem que são úteis. Tá? Há casos e casos, há opiniões e opiniões. A gente pode falar sobre isso de diversas formas, né? Mas o mais importante de tudo é que essas como é que eu vou dizer? As visões que a gente pode ter sobre o capitalismo, elas são pessoais, tá? O que não é pessoal, o que é fato, é objetivo, é conceito, né, é conceito científico, é o que a gente vai passar aqui. E, obviamente, tem muito da minha interpretação sobre o conceito. Interpretar um conceito é uma coisa, tá? A gente vai ver a partir do momento que eu começar a expor aqui. Interpretar um conceito é uma coisa, o que todo mundo tem que fazer. A aula se eu não me engano, da Lilian na segunda e da Vanessa na sexta-feira falaram muito disso,
né? A Vanessa estava falando de interpretação de texto. Você só interpreta um texto se você sabe o que o texto diz, se você compreende o que o texto diz. Se você não compreende o que o texto diz, você não sabe interpretar texto. Então, da mesma forma, a gente precisa saber o que é o conceito de capitalismo, de socialismo, de comunismo, para a gente poder interpretar esses conceitos e até elaborar uma opinião sobre isso, né? E aí, obviamente, eu falo isso aqui em história, mas, né, isso é uma ideia básica da língua portuguesa, e a Lilian e a Vanessa vão trabalhar muito disso, e até o próprio Rafael hoje, né, se eu não me engano, que é a aula dele de literatura, que também fala muito disso, de como a gente lê um texto, entende esse texto e que a gente fala sobre esse texto. Então vamos lá para a nossa... Aqui. Nossa aulete. Botei aqui, né? Capitalismo, socialismo, comunismo, né? Um versus o outro, porque e entendam, isso é bem importante que a gente entenda. Ser contra o capitalismo não te torna nem socialista nem comunista. Ser contra o comunismo não te torna socialista nem te torna capitalista, por mais que a gente esteja inserido num sistema capitalista. A gente vive ele, né? Mas a gente sofre com ele. Mas você ser contra o comunismo, e a gente vai falar muito disso, até porque isso está muito na pauta do dia, né? Porque a gente vê o Brasil totalmente dividido e as pessoas xingam umas às outras de capitalista, ou de capitalista não, de comunista maluco, de esquerdista, de isso, daquilo. É um monte de ismos, istas e cacete a quatro, que as pessoas não fazem ideia do que quer dizer. Mas eu posso afirmar que um dos pontos dos quais as pessoas são contra o socialismo e o comunismo está nessa aula e a gente vai ver. Então vamos lá. Primeiro, uma definição básica, tá certo? O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Então, para aqui. Essa primeira frase, essa primeira definição, já dá para a gente falar algumas horas sobre isso. Um sistema econômico em que predomina a propriedade privada. O que é propriedade privada? A palavra já diz tudo. Propriedade privada é aquilo que é meu. A minha propriedade privada, esta caneca é minha. Esta garrafa é minha. A câmera que eu estou transmitindo esta aula é minha. Por que ela é minha? Porque eu trabalhei e com o dinheiro do meu salário eu comprei esses objetos, esses itens. Ponto. Isso é uma propriedade privada. Estou falando de coisas pequenas. Uma garrafa, uma caneca, uma câmera. E a casa, e aí é onde a gente está falando aqui de bens. Minha casa, meu carro, em alguns casos até meu cachorro, né? Porque tem gente que compra animal. Esses são bens que são frutos, exatamente, do trabalho. Tá? Essa é a primeira ponta. Então, todos nós estamos no capitalismo, mas não somos capitalistas. A grande maioria das pessoas está vivendo num sistema capitalista, mas ela não é capitalista. Por quê? Pela busca constante, pelo lucro e pela acumulação de capital. Afinal de contas, vamos lá, como poderia eu ser capitalista em que eu, como professor, organizo via internet um pré-vestibular, né, um pré-ENEM, em que eu não cobro nada das pessoas? Como acumularei capital? Nunca acumularei capital dessa forma. Né? Como vou acumular capital se eu, por exemplo, sendo professor,
Eu estou pensando como professor, tá? Eu poderia dar milhões de exemplos. Bem, então, para eu acumular capital, eu deveria ter uma escola, né? E não é o caso. Não é o caso. Nunca montei uma escola. Ah, então eu tenho um dinheiro extra, então vou abrir um negócio de que vai vender salgadinho. Até esse negócio começar a me gerar lucros, isso vai demorar muito tempo. Então, estou no sistema capitalista, onde a gente faz trocas de produtos intermediada por dinheiro. Mas capitalista eu não sou, porque eu não tenho como acumular capital. A maioria de todos nós que trabalha, que é empregado de alguém, a gente não é capitalista, porque a gente vende a nossa mão de obra. A gente vai falar sobre isso. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. Então, como eu disse, nós estamos, é como se a gente estivesse numa piscina. Estamos numa piscina, a água desta piscina é o sistema capitalista. Nós nos banhamos nela. Então, você tem, por exemplo, no campo político, né? Na forma como se faz política, até como eu estou dizendo aqui, política é todo o ato social que a gente tem de trocar com o outro, de estar presente na vida do outro e tudo mais. Sociais. A vida que a gente estabelece com essas outras pessoas, né, diz muito disso, de como a gente... Na minha família tinha muito disso, eu não sei se na família de vocês também tem. Por exemplo, parentes que emprestam dinheiro uns para os outros. Ao invés de pedir um empréstimo no banco, que vai ter um juros, né, maior, alguns parentes que tem lá uma poupancinha, um dinheirinho guardado, empresta para o outro parente e não cobra juros. Se você for num desses canais no YouTube, tipo o Primo Rico, Natália Arcuri, eles vão falar assim, você é doido, como é que você empresta dinheiro e não cobra juros? Você perdeu os juros que esse teu dinheiro podia estar rendendo enquanto estava parado. É assim que pensa alguém que pensa o tempo todo em acumulação de capital, etc. Culturais, né? Onde o capitalismo está inserido na nossa cultura. Na cultura que diz o seguinte, use camisa preta. Camisa preta emagrece. Aí você vai achar, porra, essa frase não faz sentido. Pode não fazer, mas é uma verdade. Não estou dizendo da camisa preta em si, mas use uma camisa com um símbolozinho aqui assim na direita e as pessoas vão te olhar diferente. Né? Use uma camisa que tenha 3 listrinhas aqui assim do ombro para cá, as pessoas vão te olhar diferente. Onde eu quero chegar com isso? O capitalismo interfere na forma como a gente se manifesta no mundo. No caso, por exemplo, com roupas, né? Com bens. Por exemplo, compre o mais novo iPhone 11 XS Plus, caralho, 4 Ultra. No momento em que você tem esse telefone, as pessoas... Em sociologia, eu chamo isso de signo de significação social. Né? O que eu quero dizer com isso? É através do objeto que as pessoas identificam quem eu sou. Peraí, gente, só um instante, que os meus cachorros estão loucos da vida e eles estão me atrapalhando. Só um instantinho.
Voltei, continuando. Aqui. A gente está falando da questão cultural, né? Então, através dos objetos, que em sociologia eu chamo de signo de significação social, 3 S's, SSS, o cara diz ou pensa quem eu sou. Ele entende quem eu sou. Eu contei aqui, dias atrás, a história do sujeito que eu escutei no supermercado, que estava comprando várias camisas, comprou 2 camisas de uma marca tal, acho que cada camisa custou 250, 300 reais. Quando eu paro para pensar nisso, né, eu falo, putz, mas o cara entende que se ele estiver usando aquela camisa, ele vai ser mais importante, se é que isso é possível, certo? Através desse signo, através daquilo que dá significado à vida dele. E ali no último aspecto, né, que é o aspecto ético, né? Por que o capitalismo tem a ver com ética? Certo? Mais uma vez, voltando ao exemplo da pessoa que empresta um dinheiro para alguém da família, né? A pessoa que empresta algum dinheiro da família, ela tem um compromisso ético, ou seja, pô, é minha família. Ele está me procurando porque ele não quer pagar os juros do banco, certo? Então ele empresta esse dinheiro, inclusive, na confiança. Ele não acerta contrato, ele não reconhece firma desse contrato, ele não fica mandando lembrete o tempo todo, olha, você me deve, né? Mandando lembrete, seja por mensagem ou ligação, olha, você me deve, dia tal vence a primeira parcela do quanto você me deve. Essa ética, né, esse modo de agir com o seu familiar, nesse caso, né, tem uma importância. Vamos ao próximo. A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes. De um lado, encontram-se aqueles que são proprietários dos meios de produção, a burguesia. Então vamos lá, primeiro conceito que a gente tem que tratar aqui, meio de produção. O que é meio de produção? Vamos lá. Mais uma vez, exemplo do isqueiro. Eu tenho o isqueiro é o produto final. Né? O produto final é o isqueiro. Só que o isqueiro é composto por uma série de coisas. Então, seja a máquina de fazer isqueiro, seja a matéria-prima, né, como o plástico que reveste o isqueiro, e por aí vai. Os meios de produção, o nome está dizendo, são os meios para produzir algo. Então, vamos lá. Lembra que eu falei do exemplo, vou montar uma empresa para vender salgadinho. Em tese, né, eu quando começar, eu não vou ter nenhuma máquina de produzir salgadinho. Vamos supor que eu comece a vender coxinhas. Eu vou ter o braço, a colher e a panela para mexer a massa da coxinha, para cozer, cozinhar, né? Cozer é costurar. Cozinhar o peito de frango, a galinha, para fazer o recheio e tal. E depois é pegar essa massa, espalhar na mão, botar o recheio, fazer o formato da coxinha na mão, empanar e tal. Eu ainda não tenho, eu não vou começar com a máquina. Posso até começar com a máquina, né? Eu peguei um dinheiro que eu tinha guardado e comprei uma máquina de fazer coxinhas. Me torna um burguês? Não. Te torna um proprietário de uma máquina que faz coxinhas. No momento em que esse negócio de vender coxinhas, empregar pessoas que não têm uma máquina de fazer coxinhas e que trabalhem para você em busca de um salário, você se torna burguesia, você se torna meio de produção. Depois eu vou explicar a origem do termo burguesia. Então, para a formação do sistema capitalista, a divisão de uma sociedade de classes. De um lado, a burguesia. Do outro, encontram-se aqueles que vivem da sua força de trabalho, através do recebimento de salários, os proletários. Então, de um lado, a burguesia, ou seja, é quem emprega alguém. Básico. Se a gente fosse resumir mal e porcamente, a burguesia é quem emprega, é o chefe, é o patrão.
O proletário somos todos nós. Todos aqueles que se sujeitam a vender a força de trabalho em troca de um salário. Nesse conceito que eu estou definindo, essa forma de definir capitalismo, isso é que é importante. Por isso que eu falei da interpretação de texto. A forma de definir capitalismo que eu estou expressando aqui é uma forma de definição socialista, comunista, como a gente vai ver lá na frente. Não é que não se encontram. Existem definições diferentes dessa do capitalismo. Por exemplo, existe uma visão que diz que o capitalismo é emancipatório. É que é graças ao capitalismo que, por exemplo, alguém pode guardar o seu salário, mês após mês, ano após ano, e um dia tornar-se burguês, como eu contei aqui o exemplo. Tá certo? Então, ele vai definir o capitalismo como um sistema que libera as pessoas para a busca dos seus próprios meios de produção, que liberta as pessoas da dominação, vamos dizer assim, de outras pessoas, para que ele seja livre e seja alguém, que ele seja o dono de alguma empresa. Só que, por exemplo, no meio agrário, essa relação também se faz presente, essa divisão, pois os donos da terra são latifundiários, donos de grandes porções de terra, e ganham lucro sobre o trabalho dos camponeses. Então, por exemplo, hoje aqui no Brasil, como a gente tem uma dimensão continental, em muitas áreas do interior do país, muitas áreas onde não há muita fiscalização, você tem grandes fazendeiros que, por exemplo, fazem um tipo de serviço de exploração do trabalho muito parecido com a escravidão. É o cara que chega lá, por exemplo, para cortar cana, para trabalhar nessas grandes fazendas, e aí o cara fala assim, não, ó, eu vou te pagar 1.000, tá? Mas aí para começar a cortar cana, você tem que ter uma ferramenta, aí tem que ter um facão, tem que ter um uniforme para isso. Aí o cara, ó, então eu vou te vender o facão, vou te vender o uniforme, a proteção, etc. E aí eu desconto no fim do seu salário. Aí o cara, tá bom. Da mesma forma. Então o cara começa a trabalhar. Só que aí o cara não tem comida. Né? Não tá começando a trabalhar, não tem um salário. O cara, não, tem uma vendinha aqui, próxima aqui da fazenda, você compra lá, eu anoto o que você for pegar e desconto do seu salário. Tá bom. Vai lá e compra comida. E assim ele vai. Tudo o latifundiário ele tem alguma coisinha que desconta do salário de alguém, certo? E aí não estou lendo uma mensagem antes da Cris. E aí ele vai pegar o produto desse salário e no fim ele vai receber pouquíssimos reais. Por que ele vai receber pouquíssimos reais? Porque tudo foi descontado. Obviamente que eu não vou cair numa dessa, porque eu tenho consciência que isso traz, que eu vou entrar num bagulho desse. Só que o cara se aproveita exatamente de gente que não tem esse tipo de conhecimento e gente que está muito desesperada para sobreviver. Então os caras fazem qualquer coisa. Então, o cara tem um trabalho, ele consegue comer, vai conseguir em algum momento ter uma casinha, um casebre, um barraco, com o pouco que ele tem, e ele vai continuar sobrevivendo. Certo? Sem meter muita ideia na cabeça de vocês, mas essa é só uma existência. Entende? O sujeito até nem entende que ele pode mais do que isso. O processo de surgimento do capitalismo foi lento e gradual, iniciando-se na Baixa Idade Média, ou seja, lá do século XIII, 1200 e alguma coisa, ao século XV, 1400 e alguma coisa, com a formação de pequenas cidades comerciais denominadas burgos. Daí, já tinha falado disso, né, do surgimento da burguesia. Burguesia é quem vivia nos burgos. Essas cidades desafiavam a ordem então vigente na época, a do feudalismo.
né? O feudalismo era outro sistema econômico que já existiu, onde, né, existiam vários feudos e cada dono de feudo, né, controlava todo mundo que estava ali. Os feudos, por exemplo, eles podiam ter o tamanho de muitas cidades que a gente tem hoje em dia, certo? Deixa eu tentar lembrar aqui, de cabeça, assim, rápido, não vou conseguir, mas a gente, por exemplo, não pode dizer que Roma seria um feudo, não, porque Roma era muito grande, mas outras cidades menores que até deram... Cara, tem um município hoje em dia no país, né, que tem aí 5.000 habitantes, certo? Município hoje no Brasil. E tem 5.000 habitantes. É um município, tem prefeito, vereador, tem tudo. E tem 5.000 habitantes. Ou seja, é um feudinho. Então é aquele lugar que todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Todo mundo se mete, um é parente do outro. Esses pequenos municípios são semelhantes aos feudos. Então, o que acontece? Dentro desses feudos, as pessoas que moravam ali estavam pedindo proteção, pedindo abrigo. Então, o cara que tinha essa propriedade cedia uma parte para esse servo, ele trabalhava, né, ali, naquela terra, tirava o produto necessário para a sua subsistência, o resto ia para o senhor feudal. A partir do momento que essas cidades comerciais começam a surgir, é onde eu falei, vão começar a existir as feiras, né? Os burgueses vão pegar o produto em excesso desses feudos e vão começar a vender. Com o passar do tempo, o poder da classe que comercializava nos burgos, a burguesia, foi se expandindo e o acúmulo de capital difundiu-se. Lembra que eu falei? O burguês, em geral, ele se vale do trabalho do outro. Ele vende o produto do outro. Então, ele já está vendendo um produto em que ele pode lucrar, no mínimo, 100%, em alguns casos. Hoje isso é muito nítido. A gente consegue perceber isso de uma maneira muito clara. Vou dar um exemplo. Eu estava falando das expansões comerciais na segunda-feira passada. Quanto mais intermediador você tem na venda de um produto, mais caro ele fica. Vamos supor, na escola eu sempre falo isso com os meninos, que pensa na bala que você compra na cantina. Então, depende, Cris. Depende muito. Vou explicar. Na cantina, você tem lá, né, o dono da cantina, e aí ele faz um combo para você que ele vende para você 4 balas, R$1. E, pô, 4 balas, R$1, cada bala sai 25 centavos. Então, 4 balas. Então, supondo, né, que 10 crianças, 10 garotos cheguem para comprar bala, né, ele lucrou R$10, né, ele vendeu 40 balas. Só que vamos supor que ele comprou um saco que continha 100 balas, certo? Ele comprou um saco que continha 100 balas e custou R$40. Então, as primeiras 40 balas que ele vendeu, já garantiram o dinheiro suficiente para ele comprar outro saco de bala. Oi, Mari, boa noite. Já garantiram dinheiro para ele comprar outro saco de balas e ainda por cima lucrar mais, porque ele ainda tem 60 balas para vender, certo? Então o que acontece? Esse intermediário, aí o cara vai lá, como eu disse, ele vai comprar um saco de bala, né? Ele comprou 4 balas a R$1. Aí ele vai comprar um saco de balas e constata, porra, esse saco de balas aqui custa R$40 e vem 100 balas. Quanto, né, o cara não está lucrando? Eu digo que aqui no Brasil, o comerciante brasileiro, ele começa a lucrar a partir de 100%. Se ele comprar, mais uma vez o exemplo famoso do isqueiro, se ele comprar um isqueiro a R$5, ele vende o isqueiro a 10. Ele começa vendendo por 100% de lucro. Então, não é que todo mundo que vende com lucro é um burguês.
Existe uma cadeia disso, onde como eu falei no início da aula. Você começa hoje vendendo suas coxinhas, que você faz em casa, você vai obter lucro. Mas você não vai ser uma burguesa por conta disso, certo? Principalmente porque você não tem. Então, se você for dono de um comércio, de uma venda, e que a sua vida seja vender coisas, o que te torna um burguês é se a sua atividade principal, a fonte do seu lucro, a fonte do seu dinheiro, é a venda de coisas visando lucro. Certo? Óbvio que isso é uma definição muito rala e muito pequenininha, porque você precisava, né, você vai ter que crescer muito expandir muito esse negócio para você começar a lucrar, tá certo? Mas é uma visão, tá, do que é ser burguês. A partir do momento, como eu disse, eu sou professor, então a minha principal fonte de renda é o meu salário que eu recebo do governo do estado. Mas eu, a partir disso, começo a vender coxinhas. Eu vou ganhar algum dinheiro. Como já fiz isso vários anos. Hoje mesmo, a Renata estava lembrando da época em que eu vendia a Avon. Já vendia a Avon. Não deixei de ser professor, mas também vendia a Avon. Não fiquei rico, não ganhei rios de dinheiro com a Avon, nem tampouco tive uma representação da Avon, porque isso também vende-se muito essa ideia. Então, assim, não é só ganhar, só ter lucro. Se a base do seu dinheiro é isso, aí você se torna um burguês. Vamos continuando aqui, porque tem algumas diferenças entre o que a gente está falando aqui. Então, com o passar do tempo, o poder da classe comercializava nos burgos, a burguesia foi se expandindo e o acúmulo de capital difundiu-se. Ou seja, as pessoas começaram a perceber que esse negócio de ficar só aqui, metendo a enxada na terra, etc., isso, porra, cansa, é trabalhoso, vamos dar um jeito aí de ganhar dinheiro. Tal fator associado ao crescimento dessas cidades, né, desses burgos, e ao consequente processo de relativa urbanização da Europa, além de fatores históricos, como as cruzadas, provocou uma gradativa derrocada do sistema feudal e o surgimento do capitalismo. Como eu disse, as pessoas começaram a perceber, tanto é que hoje, por exemplo, a gente vê constantemente propaganda na televisão, vai, movimento para empreender. Ou seja, existe hoje no Brasil e no mundo também uma mentalidade que impulsiona as pessoas a achar que eles têm que ter um pequeno negócio, a achar que as pessoas têm que empreender, têm que ser empresário. Alto lá. Não é tão fácil assim. Você não vai começar hoje vendendo coxinhas e daqui a 5 anos, tá? Se nada der errado, você vai estar fornecendo coxinhas para o governo federal. Um exemplo. Não é isso. Empreender é começar um negócio e se ferrar muito. Entende? Tem gente que tem um pequeno negócio desde a minha vida inteira. Todo mundo aqui já teve uma vizinha que ficava vendendo sacolé, né? Eu não sei como é em cada região, né? Chup-chup, sacolé, cada lugar tem um nome, né? Geladinho. Todo mundo tem uma vizinha, um vizinho desse. Todo mundo teve um vizinho que tinha ali uma mercearinhazinha que vendia o arroz que acabava, o feijão que acabava, a Coca-Cola do almoço. E essas pessoas continuam ali. Elas não cresceram o negócio delas, porque não é assim empreender. Tá? Quando a gente volta aqui ao que a gente está falando, né, o processo de todo mundo perceber. Então, né, no condomínio todo mundo vende alguma coisa. Porque isso é arrumar um dinheiro extra. É o famoso dinheiro extra que todo mundo faz questão de arrumar, certo? Isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que vai encarar isso muito bem. Tem gente que, por exemplo, eu começo hoje vendendo Avon, começo vendendo Avon.
Aí não, agora eu quero ser representante. Aí vai ser a representante. Aí vai ter uma equipe de venda. Aí depois não, vai ser gerente de área. E vai galgando. Tem gente que faz isso. Mas quando você para pensar, eu fico cansado de pensar nisso. E dois, Mariana, eu não sirvo para vender. Quando eu pensava na Avon, que, por exemplo, vocês já ouviram falar daquele produto Renew, né? Que é passar um produtinho na cara que tem para quem começa com 20 e poucos anos, 30, 40, 50, 60. Quando a Avon lançou esse produto, a campanha foi gigantesca, né? E na época eu era o vendedor da Avon. A maioria das minhas clientes tinha entre 30 e 40 anos. Então, quando o Renew surgiu, eles vendam Renew, que é o que vai dar mais dinheiro, porque eles diminuíram a margem de lucro deles. Então, vamos supor, se eu vendesse o Renew a R$100, eu não lembro agora. Então, a margem de lucro deles deixou de ser 60%, ficou em 40%. Então, eu ficava com R$60 dos 100 que eu vendia, tá? Simplificando. Só que eles queriam que a gente vendesse o Renew, que era o mais caro, que era para pessoas de 60 anos para cima. Só que a maioria dos meus clientes tinha 30 e poucos anos. Então, elas queriam um Renew de 30, 40. Não queriam um Renew de 60. Aí um dia eu fui chamado, pô, Bruno, você vende bem o Renew, mas você não vende o Renew que a gente quer. Mas, porra, como assim? Eu tô vendendo Renew, vendi uma cacetada de Renew 30, 40, mas eles queriam que eu vendesse de 60. Então, o que acontece? Isso é o capital. Eu não fiquei rico vendendo Avon, não cheguei a gerente de porra nenhuma, mas a Avon sempre garantiu o dinheiro do meu cigarro, quando acabava meu cigarro, com o dinheiro de uma cerveja de um fim de semana, que eu não precisava tirar do meu salário, tirava dali da Avon, já tinha trabalhado mesmo, não me tornei burguês com isso. Então, as pessoas, hoje, eu estou pegando um exemplo de hoje, onde as pessoas têm essa ideia, estão vendendo essa ideia de que você precisa empreender, precisa ser dono do seu próprio negócio, né? E não é bem assim. O capitalismo teve fases diferentes. Como eu disse, ele começa a substituir o sistema feudalista, né, onde as pessoas basicamente retiravam seu sustento da terra, e ele as pessoas passam a trabalhar, né, não necessariamente tirando o sustento da terra. O homem que vai viver da terra, ele continua lá. Ele ainda existe. Mas a gente chega no ponto que é o capitalismo comercial. O que é isso? O capitalismo ainda não conhecia a industrialização e tampouco a formação de grandes concentrações urbanas. Sendo assim, a economia nesse período era essencialmente centrada nas trocas comerciais e a riqueza... Eita, tá faltando uma parte. Faltou uma parte aqui. E a riqueza não estava mais na terra, tá bom? Vamos lá. O que é o capitalismo comercial? O próprio nome já fala, né? Comercializar, fazer comércio. Então, nesse primeiro momento, e quando eu falo, porque esse assunto surgiu dali, a gente está falando da expansão marítima, né? De como pessoas burguesas adquiriram suas riquezas através do comércio. Do comércio do quê? Daquilo que elas muitas vezes não produziam, né? De produtos que já tinham sido trabalhados por alguém, mas que essas pessoas vendiam, né? Na outra aula eu dei o exemplo do feirante, que às vezes o cara vende um produto que ele não produziu, outra pessoa produziu. Então, para compensar tudo isso, ele vai e ele é um intermediário e ele lucra a partir disso aí, tá certo? E lembrando, o capitalismo também é muito possível por conta da aglomeração de pessoas, pelo adensamento, pela urbanização. Eita, tá faltando coisa aqui. Espera aí um instantinho. Deixa eu... Ah, tá. Já tirei da apresentação, né? Tá todo mundo vendo a minha carinha aqui. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu errei alguma coisa. Eu cortei. Eu mesmo cortei. Para ficar mais rápido. Tá certo. Então, já que a gente está se aproximando aqui das 7, deixa eu só fazer isso.
O que a gente precisa entender nesse momento, deixa eu ver o que tem pergunta aqui. Tá. O que a gente precisa entender desse momento, basicamente, né, desse capitalismo comercial, primeiro de tudo, os agentes, né, os agentes de crescimento desse sistema capitalista foram os pequenos e grandes comerciantes, certo? Os pequenos comerciantes que passaram a vender produtos que não eram dele, num primeiro momento, tá? Num primeiro momento, produtos da terra, né? As colheitas de alguém. Depois, e vejam bem, tá, gente? Eu não gosto muito da visão de mundo que as pessoas têm de que a gente tem uma linha evolutória, que a gente partiu de um ponto onde a gente era primitivo, chucro, etc. E hoje a gente, por exemplo, hoje foi o primeiro voo comercial tripulado para fora da Terra, né? Da SpaceX do Elon Musk. Olha, a gente não sabia nem andar sobre duas patas e hoje está voando para o espaço. Eu não gosto dessa ideia. Por um exemplo muito simples, por exemplo, pregos. Eu não sei quando os pregos foram utilizados. Prego é prego desde sempre. É um pedaço de aço, de metal, de ferro, que serve para fixar coisas. O máximo que surgiu foi uma máquina de atirar pregos. Mas não houve evolução dos pregos, né? Alguns produtos melhoram a qualidade do que eles oferecem, mas nem por isso significa que eles chegarão a determinados patamares. Não é isso que eu estou falando. Da mesma forma. Então, o que a gente tem que entender? Os primeiros burgueses lucraram a partir... Excessivo em que sentido, Mariana? Pode falar, não tem problema, não pode liberar o microfone. Tá, que você não estava no início, mas eu falo para você. Não existe bom e ruim, entendeu? Nessa visão. Aqui a gente está analisando o conceito. Eu interpreto alguns conceitos, como eu disse antes, que eu acho desnecessários. Onde eu disse, qual a necessidade de você andar com uma camisa de uma marca tal para dizer que você é mais ou menos que alguém, certo? Eu critico isso, mas isso faz bem para alguém. A pessoa se sente bem estampando lá grandão, né? Uma marca aqui no peito da camisa. Tem gente que... Eu trabalho para isso. Eu trabalho para comer. Eu gosto de ver meu freezer cheio. Alguém vai dizer assim, pô, mas você é desesperado. Tá. Então, assim, não existe bom ou mal. O que existe, sim, é que tem gente que explora de maneiras não tão éticas o trabalho de outras pessoas. É como eu disse, existem pessoas que trabalham para comer também, Letícia? Pô, qual o sentido da vida se não for para comer, gente? Esse negócio de ficar exibindo roupa de marca, eu gosto de comer bem, gosto de comer carne, filé mignon, hambúrguer, tudo de bom que a vida me trouxer, eu quero comer. O cara que, por exemplo, é um grande fazendeiro e que explora um sujeito simples, né? Bota ele para trabalhar praticamente de graça, né? Muito semelhante à escravidão. Né? Para quem mora no interior, essa situação é bem comum. Tem um sujeito que diz que, por exemplo, tem uma vendinha e aí precisa de alguém, aí contrata um moleque lá para ajudar na vendinha, vender as coisas, né? Pode ser pouca coisa. O mínimo, a Constituição diz, a lei do trabalho diz, ninguém pode trabalhar por menos de um salário mínimo, né? Mas como é que um dono de uma vendinha vai hoje legalizar um rapaz, assinar a carteira dele? Então fala assim, olha, vou te pagar aqui, sem assinar a tua carteira, vou te dar um salário mínimo, R$1.045, que é o salário mínimo. Para o rapaz que não tem experiência nenhuma na vida, que está precisando de dinheiro, pô, beleza. Mas tem gente, aí é um esquema mental, que não tem como mudar. Tem gente que vai viver a vida toda ali.
Eu tenho amigos que até hoje trabalham no mesmo lugar. Não sei se tem carteira assinada ou não, mas está lá. Desde que eu tinha 15, 16 anos, está lá trabalhando na mesma coisa. Tem um aluno meu que onde eu morava, ele trabalha como entregador de pizza. Antes de eu ser professor dele, ele já me entregava as pizzas. Aí eu fui professor dele durante 3 anos. Ele continuou trabalhando no mesmo lugar, me entregando pizzas. Nesse lugar que eu dei aula para ele, eu larguei esse trabalho há 13 anos. E sei lá quando foi, se foi no ano passado, em 19 ou 18. Eu pedi pizza nesse lugar, ele ainda estava trabalhando lá como entregador de pizza há mais de 10 anos. Alguém pode falar assim, pô, Bruno, pelo menos o cara está trabalhando. Isso é uma visão. Onde eu quero chegar com isso? Tem um monte de interpretações, um monte de opiniões que a gente pode emitir sobre isso. Mas, para aquele sujeito, aquele salário, aquela vida estável, tá ok. Ele nem se deu conta que o cara dono da pizzaria já ampliou 3 vezes, que eu sei. O cara ampliou o negócio 3 vezes. Vai, Mária. Então, Bruno, aquela hora eu não abri o fone porque o homem da pamonha estava falando. Enfim, como você falou nesse caso aí, é igual acontece comigo. Eu trabalho em supermercado há quase 9 anos. E aí chega no momento que, pelo menos eu, né, tipo, eu não aguento mais, sabe? E cheguei num limite. Certíssimo. E assim, tô assim na expectativa deles me mandarem embora mês que vem. Se Deus quiser, que eu não tô aguentando mais essa vida. Para ser mandado embora. Gente, tô. E no dia que eu for mandada, eu vou chamar você pra tomar um. Pra comemorar. Eu já passei uma vez por isso. A minha mãe ficou muito puta quando eu cheguei em casa comemorando que tinham me mandado embora. Eu chegava aqui todo dia reclamando do trabalho, pô. Tu queria o quê? Que eu ficasse... Então, e assim, o ramo de supermercado, como você falou, ele explora demais, demais. Eu vou falar para você que eu não costumei trabalhar em outros lugares, mas pelo que eu vivi, eu posso dizer que se não um dos lugares que mais exploram o funcionário. Sim, Eu sim. já fui explorada demais e já sofri também muita coisa. Nossa, é Foi difícil, tá? isso. Trabalhar no comércio é desumano, boa, Cris. Porque dá muito. Você ganha essa percepção que é muito importante ter. Você está vendendo, é aquilo que eu estou falando. Você sabe que marketing é outro explorador também, né? Nossa, não, tá louco. Veja bem, você trabalha num lugar que vende isqueiro, né? Eu vi todos os meus exemplos, eu acabo falando aqui do isqueiro. Você trabalha num lugar que você sabe que custou R$ 1 para produzir o isqueiro e o cara vende o isqueiro a 10. Você sabe que o cara comprou o isqueiro, você é funcionário do dono da venda, né, do comércio. Então você sabe que o cara comprou a R$ 1. Ou seja, a BIC, no caso aqui, a BIC já está com todos os cálculos prontos. Ela sabe que vendendo a R$ 1, ela paga todas as contas dela, não sei o que. A BIC é a grande empresa. Aí o comérciozinho do seu Zé das Couve compra o isqueiro da BIC, da grande empresa, por R$ 1 e vende, não vou exagerar, é porque o BIC às vezes chega a R$ 10, eu já vi a R$ 10. Mas o cara vai lá e vende a 10 contos um negócio que você sabe que custa R$ 1. Ou seja, o cara está lucrando 1000 vezes o valor do negócio. O cara está lucrando 1000 vezes, ele está cobrando 10 vezes o valor do troço. Então, aquilo te dá a percepção do seguinte: para onde vai o dinheiro do Zé das Couve, que você está aí há 1, 2, 3, sei lá quantos anos, com um salário atrasado, com um salário defasado, atrasado não, defasado. Você está ganhando o mesmo salário há 2, 3 anos e a inflação, de galope. Né? E o cara, para onde está indo o dinheiro do Zé das Couve que não reajusta meu salário? É isso que eu falo
Essa é a minha interpretação da injustiça do capitalismo. Pois para mim a gota d'água foi justamente isso, Bruno, porque eles me mudaram de função, me colocaram numa função para eu fazer mais trabalho, aumentar o meu trabalho e não quiseram aumentar o meu salário. Exato. Isso. E assim, Fale, e fale. assim ainda tem essa questão do machismo muito forte lá dentro, que tipo, eles não querem aumentar o das mulheres, ou então demoram muito, e dos homens eles aumentam mais rápido, entendeu? Aí foram juntando um monte de coisa, me deixando Sim. mais revoltada. Aí não tem nem mais gota d'água, né? É transbordar o Pois balde. é. Não tem mais gota d'água, né? Porque quando você estabelece. Lembrem que eu falei nos primeiros slides lá. Tem uma questão ética. O capitalismo altera as razões éticas como a gente vive no mundo. Né? Quando a Mariana aponta isso, que homens ganham mais do que mulheres, a gente está vendo como o capitalismo o sistema capitalista, em alguns casos, né, mas eu estou citando esse caso da Mariana, ele é eticamente negativo ou antiético. Por quê? É o funcionário, seja homem ou mulher. Aí você tem um funcionário que tem uma determinada função. Ah, ele varre o chão. Aí um funcionário homem. E tem uma outra funcionária mulher, que também varre o chão. Por que o funcionário homem consegue um reajuste de salário e a funcionária mulher não consegue? Então, é o valor ético do capitalismo que muitas vezes é contra, esbarra nisso tudo, certo? São 7h06. Eu vou dar uma pausa aqui para todos nós, para dar aquela bebida de água aí no banheiro e a gente continua, tá bom? 10 minutinhos, 19h16 a gente está de volta.
Então, vamos nesta. Vamos continuar aqui. A gente tinha parado, isso mesmo. Aqui. Uma janela. Deixa. A gente tinha parado aqui, né? Na segunda fase do capitalismo. A primeira é a fase comercial, que está lá no momento em que a burguesia cresce, né, nas grandes cidades, e se estabelece, primeiro de tudo, esse sistema de compra, né, e venda de artigos, sejam eles do campo ou qualquer outros artigos, tá? Vamos falar de roupa, por exemplo, certo? Porque tem muito disso. As pessoas também produziam suas roupas, minimamente, né? Mas sabiam. As pessoas sabiam costurar. A gente há muito tempo, né, desenvolveu roupas para se proteger das intempéries. Então, as pessoas também produziam suas próprias roupas nas suas casas. O feudalismo ele envolve muito dessa economia de subsistência, certo? Essa é a palavra. Economia de subsistência. O que é uma economia de subsistência? A economia é tudo aquilo que você faz apenas para o seu consumo, apenas para a sua produção. A sua produção é apenas para o seu consumo. Você só produz aquilo necessário para a sua sobrevivência. Durante muito tempo, a humanidade sobreviveu e viveu dessa forma, certo? Por exemplo, eu hoje moro num sítio. Então, ao longo do tempo, eu já estou aqui há 2 anos. Aí, ao longo do tempo, eu já fui produzindo, fui plantando coisas que me permitiram um pouco de subsistência. Então, por exemplo, aqui já tinha muito coco. Então, tem um coqueiro, não preciso comprar coco na rua. Então, quando eu quero tomar água de coco, subir na escada, pego coco. Isso é o primeiro problema. A grande questão é que produz tanto coco que eu não tenho boca e estômago suficiente para beber toda a água de coco que ele produz. Então, ocasionalmente, eu divido com os meus vizinhos o coco que eu tenho. As pessoas faziam isso. A partir de um dado momento, alguém começou: você tem muito coco? Então me dá aqui que eu vendo. Ele me pagava um valor que eu considerava justo para aquele coco e pronto. Então, quando você para pensar, né, de uma maneira bem simples, por exemplo, eu tenho aqui em casa 1, 2, 3, 4 coqueiros, né? Tem um que produz o ano inteiro, dá muito coco, certo? Então, por mais que eu beba litros e litros de água de coco, né, e depois ainda como coco, uma hora eu vou enjoar, igual no desenho do Pica-Pau. Coco frito, coco assado, coco cozido e por aí vai. Então, aí eu julgo que seja justo, está sobrando coco, eu tenho coco aqui para sempre. Então o cara me paga, eu peço para o cara, me paga, sei lá, R$2 por cada coco que você comprar. O cara, R$2? Beleza, eu compro. Aí eu vendo para ele 20 cocos, né? A R$2, deu 20, R$40. Né? Vendi para ele 20 cocos a R$2, R$40 eu lucrei. Esse cara pega esses 20 cocos, pega esses 20 cocos, vai para a beira da praia e vende uma água de coco a R$5. Ele me pagou e teve R$3 de lucro. E não é R$5 uma água de coco na praia, principalmente no verão. A mais de R$5. Eu estava satisfeito com isso. Com meus R$2 por cada coco que estava sobrando na minha casa. Esse cara foi lá e lucrou mais. Então ele começa a ganhar a vida a partir daí. A partir daquilo que sobra da produção de subsistência do outro. A partir do capitalismo histórico, essa parada começa a mudar. 2 fatores históricos ocasionaram a transição do capitalismo comercial, de compra e venda de produtos, para o capitalismo industrial. Ou seja, o dinheiro não está mais focado na compra e venda, na troca de artigos, e sim na produção de artigos, na industrialização dos artigos.
esse é um ponto bem chave para a gente entender. É o que eu chamo de dilema Tostines. A indústria produz mais porque tem mais gente, ou tem mais gente porque a indústria produz mais? Para quem não sabe, o dilema Tostines Tostines era um nome de um biscoito dos anos 80, a marca de biscoito dos anos 80, cujo slogan era o seguinte: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ou seja, como ele está sempre vendendo, então a indústria está sempre produzindo, então o biscoito chega fresquinho na prateleira, ou ele é fresquinho, né? Porque as pessoas estão sempre consumindo, né? Porque ele é fresquinho. É o dilema Tostines. Então, a indústria, a partir do século XVIII, olha ali a data, 1760, 1820, a primeira Revolução Industrial que a gente viu na segunda-feira, essa indústria ela passou a produzir outros bens. Um caso que eu também citei na segunda-feira: roupa, sapatos, né? O sapateiro que produzia 10 pares de sapato por semana começa a perder espaço para a indústria de sapatos que produz 10 pares de sapato por hora, por exemplo. E aí um detalhe bem importante: o sapateiro, vocês já devem ter visto isso nos filmes. Tem um filme que é mostra muito bem isso que eu vou falar agora. O nome do filme é um filme dos anos 90 chamado Summersby, O Retorno de um Estranho. O cara vai ao sapateiro fazer botas novas. E o sapateiro nota, ele vai lá num quartinho, um cômodozinho, e vai pegar a forma do pé do cara para fazer uma bota nova. E aí, quando ele bota a forma para conferir, ele nota que o cara que está pedindo a bota tem um pé menor do que a forma que é dele. Não vou contar mais do filme, é bem legal o filme. Essa é uma questão. Os sapateiros produziam sapatos adequados ao nosso tamanho de pé. Eles tinham isso, várias formas. Era o sapateiro de uma localidade pequenininha e tal. Agora, com a industrialização, você não tem um sapato do seu pé. Seu pé é um 37, é um 41, né? É um 42. Ah, mas se for calçado aberto, tem que ser 38. Se for sapato fechado, tem que ser 40. Não existe um parâmetro. Você agora é um número. A indústria não personaliza um calçado para você. Se você quiser um calçado personalizado da indústria, você tem que pagar mais caro. Você tem que botar ali o sapato do jeito que você quer, né? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa permitiram a estabilização do poder nas mãos da burguesia. Por que o poder estava nas mãos da burguesia? Eram eles que financiavam, né, determinados projetos de governo, como até hoje. Qual é a grande marca da maldade do governo, né, petista? Porque se envolveu com as empreiteiras, porque assim o governo queria construir uma estrada, isso, aquilo, se envolveu lá com a Odebrecht, a Camargo Correia, não sei o quê, e essas empresas, beleza, nós construímos essa obra, mas a gente tem que ganhar um por fora aí. E pronto. Então, a burguesia é isso. A burguesia é quem tem o dinheiro para investir. O Estado só tem o dinheiro do imposto que a gente paga. Certo? O poder nas mãos da burguesia, centrando a economia na principal atividade desenvolvida e administrada por essa classe, a industrialização. O modelo econômico predominante nesse período foi o liberalismo econômico, elaborado por Adam Smith, que é esse sujeitinho que está aí no canto, né, nessa litografia, e que preconizava a mínima intervenção do Estado nas práticas econômicas. Vamos lá, mais uma vez. Para você gostar de história, você tem que acompanhar o que acontece hoje para entender o que acontecia no passado. Primeiro de tudo, né, essa palavra liberalismo econômico ela está muito em voga hoje em dia. Outra coisa importante, toda vez que vocês virem a palavra Estado
com a letra E maiúscula, a gente está falando de governo, tá? Não está falando do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de Minas Gerais. Está falando de um governo. Então, o que o Adam Smith prega? É um termo em francês, é o laissez-faire, laissez-passer, que é você tem que deixar as coisas acontecerem para as coisas se autorregularem, né? O liberalismo econômico, ele lida com a ideia, vocês já devem ter ouvido falar desse termo, chamado a mão invisível do mercado. Né? O que é a mão invisível do mercado? O mercado se autorregula, sem a intervenção de ninguém. Eu vou dar um exemplo bem simples, pode parecer besta, mas é uma verdade. Você vai para o carnaval, onde você quiser. Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Amazônia. Você vai para o carnaval. Aí está lá o pessoal se aglomerando ou em volta do trio elétrico ou perto da Sapucaí, não importa. Aí tem o glorioso vendedor de cerveja e água. Tá? Tem esse vendedor presente lá no carnaval. E aí, meus amigos, você vai, chega junto do cara, tem cerveja aí? Tem, Antártica, Brahma, Skol. Não, me dá uma Brahma. É R$10. Latão da Brahma, R$10. Você, porra. Não vai levar agregadão. Você vai lá, anda mais um pouquinho, tem outro vendedor de cerveja. Ô, meu irmão, tem cerveja aí? Brahma, Skol, Antártica. Não, tem Brahma. Quanto está? R$10. Você vai em outro. É todo mundo R$10. Se você procurar um vendedor e achar um vendedor vendendo latão de Brahma a, sei lá, 8, pode crer que logo em breve ele vai estar vendendo a 10. Os outros vendedores, ou o representante desses outros vendedores, falam assim: ô, irmão, tá querendo quebrar com a gente? Porra, tá vendendo cerveja mais barato que a gente, por quê? Tu comprou mesmo pelo mesmo preço que a gente comprou, por que tu tá vendendo mais barato? Esse cara que tá vendendo mais barato vai passar a vender a R$10. Isso é autorregulação no mercado. Isso, no século XVIII, é uma ideia muito fácil de compreender. Não existiam tantos mercados que precisassem se autorregular, certo? Só que hoje a gente vive numa sociedade mais complexa, não mais evoluída, numa sociedade mais complexa do que se vivia no século XVIII. No século XVIII é muito difícil você pensar que existiam. Não, isso é outra parte. Isso vai vir mais à frente, Cris. Cartel é outra parada. No século XVIII, você não imaginaria vendedores ambulantes de cerveja. Até porque não existia, não é que não existia, ainda não tinham inventado a lata de alumínio, no começo de conversa no século XVIII. Né? Houve um tempo em que o alumínio era tão raro, né, que Napoleão III ele tinha talheres de alumínio e só ele comia naqueles talheres. Porque como o ouro era abundante ali no início do século XIX, os convidados comiam com talher de ouro, ele comia com de alumínio. Hoje a gente sabe que o ouro vale muito mais que alumínio, mas naquela época, no início do século XIX, 1823, mais ou menos, 23, o alumínio era raro de encontrar. Hoje a gente sabe que existem fontes e fontes de alumínio, recicla-se alumínio e tal, ele vale menos que o ouro, né? Muito menos do que o ouro. Mas então, voltando, a partir do momento da industrialização, a partir do momento em que você tem um ou mais produtores de um determinado produto, né, industrializando sapatos, por exemplo, né, você vai ter sapato da marca tal, da fábrica tal e outras coisas. O que se espera é que o seguinte, bem, o sapato da marca tal vende mais. Por que ele está vendendo mais? Porque ele tem uma qualidade melhor. Aí o sapato da marca B, assim, bem, eu não posso ter a qualidade do outro, então eu vou ter o preço. Então,
O cara vende o sapato com boa qualidade a R$ 10 o par. Então, o meu sapato, que não tem tanta qualidade, eu vou vender a 8. Aí a marca de sapato C vai pensar, uai, o outro tem qualidade, o outro tem preço. Eu vou oferecer o quê? Eu vou oferecer quantidade. Então, compre 2 pares de sapato por 10. Aí é uma autorregulação, cada produtor de sapato. Mas lembrando que a gente tem só 3. Hoje em dia, quantos produtores de calçado não devem existir no mundo? Né? E mais, quantas pessoas não comercializam esse monte de marca de sapato? Então, no século XVIII, fazia sentido imaginar que existiria uma mão regulando as ações comerciais de cada um. Hoje, numa sociedade muito mais complexas, em sociedades muito mais complexas, isso é muito diferente. Isso é muito difícil de existir uma mão. É por isso que, como a Cristiane perguntou, é por isso que, para evitar que cada um fizesse o que quisesse no mercado, no início do século XX vai existir a ideia do cartel, que é todos os produtores de sapatos se organizam e falam assim, vamos todo mundo vender tal calçado a tal preço, certo? Sim, hoje é isso que eu estou falando da questão da organização, né, da complexidade do negócio. Outros fatores vão influir no preço, vão influir na qualidade, vão influir em muita coisa para que alguma coisa seja vendida, para que uma coisa seja comercializada. Muitas coisas vão influir. No século XVIII, nem tanto. Então, o que acontece? Imaginar essa mão invisível hoje em dia é muito difícil. Então, o cara faz assim, organiza todos os fabricantes de sapato e fala, vamos vender a tal preço? Vamos vender a tal preço. Então, você vai... E aí isso é bem complicado, né? Ninguém fez um cartel com a Nike. A gente está em outra fase do capitalismo hoje em dia. E, bem, a Nike faz o que ela quiser, entendeu? A Nike produz cada parte do tênis dela em algum lugar do mundo e fala, é 300 e é 300. E aí o trouxa, porque o capitalismo influencia culturalmente, não, eu pago 300 no tênis da Nike, que esse dura. Dura. É ruim. Todo tênis dura, depende do pé que usa. Entende? Depende de onde esse pé anda. Você não vai andar com um tênis Nike, que idealmente, né, ele é produzido para correr no meio da estrada de terra. Você vai calçar uma botina. A botina, sim, não importa. Você não vai conseguir correr com ela, mas você vai andar em estrada de terra, ela não vai gastar tão facilmente. Certo? Sacanagem. Então, aqui... Aí a gente chega na última parte, né? Qual é a diferença, né, do capitalismo para o comunismo? O comunismo tem origem no Manifesto Comunista, que é um livro pequeno, eu acho que eu tenho ele em algum lugar aqui atrás da estante. Você lê numa noite só, tá? Quando você pode não entender muita coisa que está ali, mas você consegue ler. Um panfleto de Karl Marx e Frederick Engels, apresentado em 1848. Nele está exposta a teoria sobre a luta entre as classes econômicas. Quais são as classes? O proletariado e a burguesia, que terminaria com uma violenta derrubada da sociedade capitalista, do mesmo modo que a sociedade feudal foi eliminada durante a Revolução Francesa. Aqui a foto do Marx ficou na frente, tá? Mas é a Revolução Francesa. Vamos lá, meu povo. Lembra que eu falei no começo. O modo de definir o capitalismo é dado pelo seu antagonista, pelo comunismo. As ideias comunistas, elas procuram ser uma forma de ser uma alternativa ao capitalismo. Veja, não é necessariamente contra. Vamos parar para pensar no seguinte. Vou pegar o exemplo que a Mariana acabou de usar antes da gente fazer a pausa. Mariana está torcendo para ser demitida, certo? Ela, nesse momento, vamos supor que ela soubesse, hoje é dia 27. Então,
O último dia útil de maio é dia 29. Então vamos supor que ela sabe que no dia 29 ela será demitida, de acordo com o que ela disse aqui. Então, a Mariana, como alternativa ao desemprego, porque ela sabe que ela vai ficar desempregada a partir do dia 19 de maio, ou 29 de maio, ela começa a pensar em alternativas para o desemprego. Vamos supor que a Mariana pense, sei lá, que depois que ela não precisar mais trabalhar, e ela ainda vai ter que, de repente, se for o caso, e eu acredito que como ela trabalha no supermercado vai ser o caso, ela ainda vai ter que trabalhar o mês de junho inteiro, que é o chamado aviso prévio, né? Ela recebeu o aviso, e aí, a partir do mês de junho, é o mês que as pessoas têm. Ele se chama aviso prévio exatamente para isso. Para tanto, na regra, é para o patrão conseguir encontrar um funcionário que entre na vaga da Mariana e a Mariana possa treinar esse funcionário, e também, na regra, era para que a Mariana pudesse aproveitar o mês de junho para procurar outros empregos. Essa é a regra. Só que isso não acontece. Mas vamos supor que a regra funcione, tá? Então, a Mariana passa o mês de junho procurando alternativas para o desemprego. Então, ela resolve. Já sei quanto eu vou receber de rescisão, vou gastar essa rescisão comprando produtos, Jequiti, por exemplo, para começar a vender e ganhar dinheiro vendendo produtos Jequiti ao invés de ficar trabalhando para um cara de supermercado. Ela pensa em, de repente, não, eu vou pegar todo esse dinheiro, vou investir num curso qualquer, vou melhorar alguma coisa no meu currículo profissional. Então, ela faz um curso, né? São alternativas. Não quer dizer que ela só vai se tornar uma realidade quando ela o fizer. Quando ela estiver demitida, quando ela tiver o dinheiro em mãos, aí ela vai ou vender Jequiti ou fazer o curso. Por enquanto ela está de aviso prévio, são possibilidades. Assim é o comunismo. É o pensamento de uma possibilidade. Porque em 1848, o que o Marx fez foi pensar numa possibilidade de diminuir a exploração do proletário pelos donos das fábricas. O comunismo ele é uma tentativa de diminuição da exploração capitalista. Mas ele nunca aconteceu. Peraí. Ele nunca deu certo. Por que ele nunca deu certo? Vamos continuar aqui no seguinte. O comunismo pensou que o seguinte: após a Revolução Comunista, os trabalhadores tomariam o controle dos meios de produção, das fábricas. Com o tempo, o governo iria desaparecer à medida que os trabalhadores construiriam uma sociedade sem classes e uma economia baseada na propriedade comum. O pilar do capitalismo é a propriedade privada. No comunismo, a propriedade é de todo mundo. É uma propriedade comum. Segundo a teoria comunista, a produção e o consumo alcançariam um equilíbrio, pois sua premissa está baseada em que cada um contribui de acordo com a sua habilidade e recebe de acordo com as suas necessidades. Além disso, a religião e outras instituições de controle social também teriam fim. Então vamos lá, vamos pensar a partir do radical da palavra, comunismo, comum. Então, o que as fábricas produziriam, né? Veja o que eu disse, o comunismo, numa sociedade menos complexa do que a sociedade que nós temos hoje em dia, ele é um pensamento do que pode vir a ser, ok? Já é uma possibilidade. Então, a possibilidade de que é o seguinte, os trabalhadores, e essa revolução comunista, ela não seria pacífica, não seria no tete-a-tete, no acordo, é pau dentro, é quebrar, é matar, é invadir, etc. E aí, os trabalhadores, os proletários, eu, você,
e todo mundo que é assalariado receberia, né, ou tomaria conta desses meios de produção, né? Não importa, por exemplo, eu trabalho na fábrica de sapatos. Então, os trabalhadores. E é uma coisa bem legal de pensar. Você tem 100 trabalhadores, aí você tem 1, 2, 3 gerentes, uma secretária, isso, aquilo. O número de funcionários é muito maior do que o número de pessoas que detêm o controle sobre esses funcionários, né? Aí o cara vai e se submete a uma série de coisas com medo de perder o salário, que é a única coisa que ele tem para se manter vivo. Mas numa revolta comunista, eu espanco o cara que me paga o salário. E aí eu tenho a fábrica toda para mim. Pensa nessa ideia. Tá bom, mas eu tenho só uma fábrica de sapato. Mas e o cara que produz arroz? Ele vai fazer? Ele fez essa revolução também? Ah, fez. Então, beleza. Então já tenho arroz e sapato. Arroz eu como, sapato eu ando. Pô, mas eu também preciso beber um refrigerante. O cara dominou a fábrica da Coca-Cola e todo o esquema de produção da Coca-Cola. Pronto. Viu como a complexidade das coisas precisa de outras saídas, não apenas uma saída pura e simples teórica, entendeu? Hoje, diferente, 150 anos depois, a gente vive numa sociedade não é mais evoluída, é mais complexa. Produzir um refrigerante, que é água, açúcar e qualquer outra coisa, é complexo. Produzir um sapato, nem tanto. Produzir uma camisa, também não. Mas as pessoas, hoje, elas precisam de muito mais coisas. Telefone celular, né? Ah, não, nós precisamos de telefone celular. Não, não precisa. Ali no outro, segundo a teoria, a produção e o consumo alcançariam um equilíbrio. Está baseado em que cada um contribui de acordo com o que tem as suas habilidades e recebe de acordo com as suas necessidades. Onde se estabelece a necessidade do outro? Por isso que eu falei do cultural. Eu, Bruno, não faço questão, por exemplo, de ter camisas coloridas e diferentes para todo tipo de evento, para cada vez que eu for sair na rua. Eu me contento muito em ter camisas pretas. Me cobra muito menos tempo de pensar com que roupa que eu vou sair hoje? Então eu tenho só camisa preta. Eu vou sair sempre de camisa preta. Certo? E eu gosto muito de calça jeans. Então é camisa preta, jeans. E eu gosto de botas. Botas. Você sempre vai me ver na rua desse jeito. Camisa preta, calça preta e bota. É o que eu gosto de vestir. Mas sou eu. Essas são as minhas necessidades. Então, dentro de um governo comunista, o Bruno só usa camisa preta. Então, a gente não tem a necessidade de produzir tantas blusas coloridas, porque tem uma pessoa que não precisa de blusas coloridas. Então, como é que você consegue alcançar e saber a necessidade de cada indivíduo? Então, você tem que ter um planejamento. Obviamente que a minha necessidade individual ela não vai ser 100% respeitada dentro desse espectro. Por quê? O cara só quer vestir camisa preta? Não, vai dar muito trabalho no kit que a gente vai entregar de camisa dele, botar só a camisa preta, que a gente vai mudar a ordem toda. Manda a camisa vermelha, amarela e verde para ele, como a gente manda para todo mundo. E aí eu não tive a minha necessidade atendida. Tá certo? É a interpretação do texto. Voltando. Aí a gente tem o socialismo, né? Eu defini o que é o comunismo. O socialismo é o meio a que se chega ao comunismo. O comunismo é a ideia final. O comunismo é o mundo vivendo sem o capitalismo. Tá certo? O socialismo aproveita algumas ideias iluministas e os primeiros estudos foram articulados por Henri de Saint-Simon e outros seguidores, Robert Owen, Charles Fourier, Pierre Leroux e Pierre-Joseph Proudhon. Aliás, leiam. Eu acho ele fácil aqui. Não acho fácil. Está lá na parte de trás. Aqui, tá aqui, ó.
São 2 livrinhos, cara. Ó, na época, sei lá quantos milhões de anos atrás, deixa eu ver se tem aqui. Ó, esse aqui. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Toda propriedade é um roubo. Olha aqui, ó. É um livro fininho, fininho, fininho. Pequenininho também, né? De bolso. Tem aqui 120 páginas. Você compra... Eu comprei há milhares de anos atrás a R$ 12. Sei lá se você vai pagar 15. Mas isso aqui já é domínio público, então você consegue baixar na internet. E aqui é outro livrinho bacana também, que é a história das ideias e dos movimentos anarquistas, que é uma alternativa também, que a anarquia é um preceito do socialismo. Vou explicar. Aqui na nossa apresentação, né? Que desenvolveram o socialismo utópico. O que é esse socialismo utópico? Eles apresentam ideias sobre uma distribuição igualitária da riqueza, melhores condições de trabalho, propriedade comum dos recursos produtivos e um senso de solidariedade entre a classe trabalhadora. Então vamos lá, distribuição mais igualitária da riqueza. Riqueza de quem? Riqueza como? Isso é bem importante a gente pensar, tá? Lembra que eu falei lá no princípio da aula, 1 hora atrás, a base do pensamento e da atitude capitalista é a ideia de ter propriedade privada. Então eu citei o exemplo da minha xícara de café, da minha garrafa, da minha câmera. Quer ver um exemplo que se aplica à nossa sociedade complexa hoje em dia? Vou fazer uma pergunta retórica. Quem aqui deixa o sinal do Wi-Fi aberto? Sacou como é pesada a ideia de propriedade privada? Você não deixa o Wi-Fi aberto porque você sabe que todo mundo, quando achar no celular um sinal de Wi-Fi, vai ficar ali, perto da sua casa. E vai ficar ali, roubando a sua internet. Roubando? Quanto de internet você tem, precisa, que você não pode compartilhar com outras pessoas? Certo? Então, a ideia da propriedade privada está muito daí. Isso é meu. Eu trabalhei para conseguir ter internet na minha casa. Problema de vocês se vocês não conseguiram. Ou vocês não têm. Esse é um primeiro argumento que eu ouço das pessoas. Seguindo aqui, ó, distribuição mais igualitária da riqueza, ou seja, eu assino um pacote de internet que a velocidade da internet é 150 mega. A gente nem precisa disso tudo de velocidade, tá certo? Mas as empresas estão vendendo, porque cada vez mais dados percorrem, né, no nosso trato de internet. Melhores condições de trabalho. Então, Mariana, que bom que você colocou esta maldita palavra. Nos tempos que a gente vive, as pessoas acreditam que meritocracia é merecer tal coisa. E merecer tal coisa porque se esforçou por tal coisa. Não. A raiz da palavra meritocracia, cracia quer dizer poder, governo do mérito. Então, por exemplo, se aparecesse aqui, eu sou capaz de ser questionador a esse ponto. Se nesse curso de pré-ENEM que estamos aqui fazendo, surgissem pessoas para ensinar história, geografia, matemática, o que seja para vocês, mas essas pessoas não fossem diplomadas como nós somos, qual é o mérito que você daria para essas aulas? Mérito não, o crédito que você daria a essas aulas. Seria o mesmo? É possível você aprender e, obviamente, ensinar sem necessariamente a pessoa que ensina ser uma pessoa diplomada ou a pessoa que aprende
ter diploma, certo? Todo mundo é capaz de ensinar alguma coisa, mesmo não tendo um diploma daquela coisa, ok? Acontece que, dentro de uma sociedade complexa como vivemos, somente quem tem diploma, ou seja, somente quem certifica que tem tal aptidão é que pode dar aulas, ok? É assim que a nossa sociedade funciona culturalmente. Na raiz da palavra meritocracia, ou seja, o governo de quem merece, só pode governar aqueles que efetivamente têm mérito, ou seja, são os mais capazes, são os mais aptos, têm as maiores e melhores competências. Isso é o que foi desenvolvido na Grécia Antiga. Isso é o que foi pensado na Grécia Antiga. A meritocracia que a gente vive hoje é uma meritocracia baseada nisso. Você tem gente que tem mais capacidade, mais diploma, mais isso, mais aquilo, mas não necessariamente se esforçou para tanto. Ok? Ele tem os símbolos que o dignificam a tal coisa, mas não quer dizer que esse cara efetivamente estudou ou se esforçou para tanto. A ideia da meritocracia, ela é falha. Por quê? Porque olha o esforço que vocês estão fazendo nesse momento. Muitos de vocês estão sem aula nas escolas, vocês estão na casa de vocês. Você, Mariana, saiu correndo do trabalho, veio pra... esforço, esforço, esforço. Tem um cara, tem uma garota que tem um professor exclusivo para ele, só para isso. Aí você está se esforçando, mas você não consegue passar na prova. Você se esforçou, você estudou, mas você, por uma série de motivos, não conseguiu se esforçar ou obter o mesmo que uma pessoa que tinha um professor particular de cada matéria para ela, exclusivo. A pessoa está lá, sem aula, no cursinho e tal, mas o pai, a mãe, quem quer que seja, pagou para ela ter aula exclusiva com um professor de história, um professor de geografia, um professor de português. E essa pessoa estuda todos os dias e consegue. Então, a meritocracia não tem a ver com um esforço. Não existe meritocracia na nossa sociedade. Porque tem pessoas que partem de pontos de partida diferentes. A pessoa, não, tá aqui, todo mundo está partindo do mesmo ponto. Só que o corredor número 1, sim, é por isso que eles criticam o corredor 1 está correndo com um tênis Nike de corrida apropriado. O corredor 2 está correndo descalço. Essa vai ser uma corrida justa? Ah, mas o problema é dele. Ele não se esforçou para ter um tênis de corrida. Não. Como é que eu vou me esforçar para ter um tênis de corrida se eu sou filho único de uma mãe que, trabalha em 2 empregos para dar comida para outros 5? Aí a nossa sociedade ainda vai dizer assim, quem mandou essa mulher ter 5 filhos? Mas essa mesma sociedade não deixa a mulher abortar. Entendeu como a complexidade da sociedade que a gente vive não dá para a gente definir de uma forma só, colocar numa caixinha só? Só para a gente terminar, porque daqui a pouco você já tem aula com o Rafael. Uma distribuição mais igualitária, melhores condições, uma propriedade comum, né? Um senso de solidariedade entre a classe trabalhadora. Eu não quero aqui me colocar como uma pessoa melhor ou pior do que outra, não. Eu só entendo que é o seguinte, minha tarefa como professor é ensinar. Eu só sou professor se existem estudantes. Então, nesse momento, eu tenho a Cristiane, o Gabriel, deixa eu ver mais quem aqui, o Gabriel e a Mariana, estudando. Por isso sou professor. Não o contrário. Eles são estudantes, você, Mariana, Gabriel e Cristiane, são estudantes porque eu estou dando aula para vocês. Então, no meu entendimento, o que eu penso? Eu penso que tem gente precisando estudar, tem gente querendo passar no Enem e não vai ter condição. Eu posso ajudar essas pessoas? Eu vou ajudar essas pessoas. E no momento em que eu fiz esse movimento, logo em seguida o Guilherme veio junto, depois a Lilian veio, aí ela arrumou
mais não sei quantos alunos dela para ajudar a ler as redações de vocês, e aí a Paula, minha cunhada, morando na Flórida, se interessou, quer produzir. Eu estou aqui com 2 professores esperando a aula aqui acabar para poder ajudar, e a gente está só na segunda semana. Então, o que acontece? O que eu estou dividindo? Meu. Entendeu? O meu conhecimento. Mas o meu conhecimento é para ser dividido. Ah, você não está dividindo o seu Wi-Fi. Pô, onde eu moro, eu divido o Wi-Fi, o meu vizinho do lado. Ele não faz nada por mim. Às vezes me ajuda. Mas ele só conversa no WhatsApp porque ele pega meu sinal de Wi-Fi. É algo que a gente tem que começar a pensar. E aí a gente tem aqui no final, né, as diferenças do socialismo e o comunismo. Defendem que os recursos da economia devem ser propriedade coletiva. Porém, como é que eles vão divergir nisso? Quem vai gerenciar essa propriedade coletiva? O socialismo diz que são os trabalhadores, porque é deles, é de propriedade comum. O comunismo não. Tem que ter um Estado, tem que ter uma entidade maior sobre os trabalhadores e que decide o que é para quem. No socialismo, os cidadãos tomam as decisões econômicas por meio das comunas ou dos conselhos. Já no comunismo, um único partido é responsável pelo controle de sua economia. Então, hoje no Brasil, de nenhuma forma a gente sofre a ameaça do comunismo ou já sofreu a ameaça do comunismo. Essa é a maior besteira que alguém pode dizer, entendeu? Nos tempos atuais. Por quê? Porque a gente não tem um governo nem socialista, como é que é? Na América do Sul, não dá, sabe? O que você tem... Gente, vamos pensar o seguinte. Imagina que a gente pudesse construir um ser humano juntando as melhores características de cada pessoa que a gente tem, que a gente conhece. Será que isso seria possível? Como seria esse humano? Porque é o seguinte, você pode dizer assim, nossa, Bruno, você sabe muito história. Sei, mas sou péssimo em matemática. Então vamos construir uma pessoa que saiba muito de matemática e muito de história. Só que essa pessoa também não sabe nem escrever direito. Então vamos construir um ser humano. Não! Aí ele vai pegar, esse ser humano vai ser bom em tudo, mas vai ser um ser humano. Da mesma forma, não será que a gente não consegue pensar em viver uma vida ou construir um sistema de convivência em comum onde a gente possa aproveitar ideias que existam no socialismo e ideias que existem no capitalismo? Porque o capitalismo, ele gera uma série de benesses materiais que é muito bom para nós vivermos uma vida mais confortável e até, em alguns casos, digna. Ele gera desigualdades, muitas desigualdades, que você tem que ralar para tentar superar. Né? Mas, de qualquer forma, também, por que a gente não pode aproveitar uma ideia social e, de alguma forma, até cristã, que é dividir o pão? Que é dividir o pouco que a gente tem com outras pessoas? Sim, desculpa, já é 8 horas, já vai começar. Eu vou lançar, essa aula toda vai estar gravada, vocês vão poder escutar e ver minha cara feia de novo. Vou lançar esses slides todos lá no Google Classroom e eu quero que vocês me deixem depois, ou me mandem mensagem, ou botem lá no grupo dos alunos, os outros assuntos de história que vocês querem trabalhar. Tá ok? Um abraço, um beijo, um queijo. Tudo de bom para vocês sempre, tá bom?